que é um tema muito vivido pelas mulheres, mas pouco falado. Existe, inclusive, uma certa mística em torno disso, mas é um assunto que precisa ser debatido também, que é em relação ao assédio. E a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de assédio e que muitas vezes não são relatados dentro da instituição. E a senhora, o que a senhora poderia falar sobre isso, Coronel? A senhora assim, já percebeu isso? Já aconteceu isso? A senhora já passou por situações como essa? Ou já presenciou, já viu? Então, a gente tem, né, algumas situações, e comentávamos anteriormente também, tanto a questão do assédio sexual quanto assédio moral, né? Então, isso, eu acho que não é apenas nas instituições militares, eu acho que de uma maneira geral acontece nas organizações. E eu comentava com a Andrea, a posição que a gente está é muito mais difícil de eu sofrer algum tipo de assédio, por eu estar numa posição de comando, com muito mais gente embaixo, né, abaixo de mim do que acima. Então, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, tá? Mas eu já vi situações de que, principalmente assédio moral, com algumas subordinadas. E no Corpo de Bombeiros, né, nós temos a figura do bombeiro comunitário. Então, eu vejo muitas bombeiras comunitárias que acabam sofrendo esse tipo de assédio, tanto sexual quanto assédio moral, e pela questão de estar mais na base, né, estar na base, basicamente, e aí com os seus superiores. Então, os superiores acabam usando daquela posição que ele está para praticar esse tipo de assédio. Então, às vezes, em troca de algum favor, por exemplo, pode ser um favor sexual ou não, mas para ter um privilégio na escala, para ter, o militar quer que ela tire só serviço na viatura que ele está. Então, isso acontece também. Então, existem diversas situações que a gente vê que acontece, e desde que eu assumi o comando do batalhão, eu tenho trabalhado para minimizar isso, sabe? Então, eu conversei bastante, tanto com as militares quanto com as comunitárias. A gente fez várias reuniões, encontros, enfim, de que forma que isso pode ser denunciado, nos colocando à disposição para ouvi-las, porque muitas vezes elas vão falar para quem? Vão lá denunciar para um homem, né? E aí, às vezes, a pessoa, primeiro que não se sente bem de estar falando um assunto assim, né, dessa Sim. importância com um homem. Então, e outras porque tem medo de sofrer algum tipo de represália. Então, por exemplo, a bombeira comunitária, se ela chegar e falar, ela tem medo, opa, daqui a pouco eles me afastam da escala e eu acabo perdendo a minha indenização. Então, tem vários medos que acontecem, né? A mesma coisa, por exemplo, uma militar. Ah, daqui a pouco ela recebe uma avaliação ruim, a avaliação semestral dela é ruim porque ela não cedeu a uma pressão. Então, eu acho que vai muito, e eu comento isso sempre com elas, da postura que você adota. Então, desde que eu entrei, tu me conhece muito bem, trabalhou comigo, né? Eu sempre adotei uma postura séria, mais fechada, né? Então, não é que eu não sou simpática, que eu converso com as pessoas, não é isso, mas tu tem que te colocar no teu lugar e dar esse limite. Porque às vezes você quer ser muito legal, muito querida, e aí às vezes o homem não sabe até onde ele pode ir. Então, opa, ela tá sendo legal comigo, ela tá me dando abertura, mas às vezes não é isso. E aí a mulher, opa, já não era isso que eu queria dizer, e aí ali já começa Sim, tem que um se processo, posicionar. né? Então, eu acho que é bem importante a posição. Então, para aquelas que estão buscando concurso ou que acabaram de entrar, que cuidem muito bem da sua postura desde o início. Então, eu acho que talvez alguém não concorde, não é só isso. Claro, não é só isso, mas a tua postura conta muito, porque eu e a Andréia hoje, a gente está no topo, né? Uhum. Mas a gente já esteve como cadete. Sim. E, assim, eu tive uma situação constrangedora, não chegou a ser um assédio, mas moral, no caso, né? Mas eu me impus como cadete. Depois daquele dia, nunca mais. Porque aí o homem começa a contar pro outro, que conta pro outro, aí ela não dá pra brincar. E o contrário também, né? Exatamente. E o contrário também conta. Sim. E aí constrói uma imagem e aí vira realmente... É isso aí. Então, desde o início, desde a formação, tu tem que se impor, tu tem que se dar o respeito, né? Trabalhar com seriedade, e aí as coisas no decorrer vão sendo construídas, né? Então, não quer dizer que a pessoa séria não possa sofrer, não é isso. Mas tu fica um pouco Você mais... minimiza a chance Exatamente. de acontecer. E é um assunto que realmente precisa ser discutido porque não se fala muito sobre isso. Até nos últimos tempos a gente tem visto um pouco mais, porque é um ambiente predominantemente masculino e às vezes o homem, por mais que ele se preocupe também com isso, eu sei que tem muitos homens que se preocupam, eles não sentem na pele. Então, às vezes, fica um assunto mais deixado de lado e à medida em que a gente tem mulheres ascendendo em posições de comando, esses assuntos podem ser mais disseminados e ser falados mais abertamente para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e mude
inclusive essa cultura, principalmente dos mais antigos, alguns que ainda têm aquela cultura antiga de achar que tudo pode, que é mulher, enfim, a gente sabe de várias coisas que acontecem, mas muito interessante essa tua visão, Coronel, da posição, da mulher se posicionar e já deixar isso muito claro. E tenho certeza que na polícia militar não é diferente, né, Coronel Andréia, o que a senhora tem para falar sobre isso? Não, eu concordo muito com o posicionamento da Liz, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Tem que se posicionar. A partir do momento que tu tem uma postura, talvez eu acredito que as tentativas, talvez, de algum tipo de assédio, elas vão reduzir. Então, acho que a postura começa por ali, né? E, claro, eu acho que tem que ter também uma mudança de cultura nesse sentido, né? A gente precisa evoluir, né? A sociedade como um todo precisa evoluir com relação a isso. E as instituições militares, principalmente, porque agora cada vez mais estão recebendo mulheres, né? Então, principalmente, assim, a questão do respeito à tua colega de serviço, a quem está trabalhando dentro de uma viatura ou trabalhando numa seção administrativa, enfim, tudo começa pelo respeito, né? Então, eu acho que associado à postura da mulher, da policial, da bombeira, enfim, também tem que ter uma mudança de percepção do público masculino com relação a isso, né? E eu acho que as instituições, elas têm que se preparar um pouco mais também com relação à questão, principalmente, de denúncia. Então, a gente sabe que muitas mulheres hoje passam por situações constrangedoras, por assédios, enfim, eu, graças a Deus, também nunca passei por uma situação de assédio, né? O que a gente percebe é um pouquinho de discriminação, né? Em vez de assumir determinada função, assumir outra, isso ao longo da carreira. Hoje, graças a Deus, eu também já superei isso e estou numa função que eu sonhei em estar, né, comandante de batalhão, quis estar nessa função de comandante de batalhão, tive a oportunidade, então abracei com muito carinho isso, ainda mais numa unidade especializada que é a Polícia Militar Ambiental, né? Então, ao longo da minha carreira, eu quis estar onde hoje eu estou, e tive essa oportunidade, ainda bem. Mas eu vejo que, como um todo, né, poucos estudos têm a respeito disso, mas a gente sabe que tem alguns estudos pontuais dentro da polícia, e que traz isso, num número grande, assim, de mulheres que passam pelo assédio, né? Tanto assédio sexual quanto assédio moral. Mas e de tudo isso? A gente sabe que a grande maioria não é denunciado, ou por questões de que a polícia não, ou o bombeiro, enfim, as instituições não têm estrutura para trabalhar essa questão, tanto na questão da proteção da mulher, quanto na questão de fazer a apuração dos fatos, né? Apuração, punição. Então, tu percebe que tem um estudo de uma oficial feminina que trouxe alguns dados com relação a isso que eu achei bem importante. Então, muitas mulheres passam por essa situação, poucas denunciam, e as que denunciam, a maioria dos procedimentos acaba sendo arquivados, né? Ou por questão de... Porque tu provar um assédio é difícil, porque geralmente quem assedia vai estar sozinho com a vítima. Então, para tu conseguir comprovar é difícil, né? Então, eu acho que além da questão da posição da mulher, de ela se impor e trazer uma postura com ela, a gente precisa amadurecer também enquanto instituição, buscar formas, talvez, de acolher melhor essa mulher que está passando por uma situação assim, e tirar aquele medo de, se eu denunciar, vou sofrer represália, ou vou ser transferida, ou isso ou aquilo, enfim, tudo aquilo que passa na cabeça dela naquele momento, e buscar formas de que efetivamente as pessoas que fazem isso sejam, de certa forma, afastadas daquele ambiente, daquele local, ao invés Dá uma de... resposta, né? Entende? Ao invés da mulher ter que sair Sim. porque tem... Não, eu acho que é o contrário. Então, a gente também precisa se atentar para isso enquanto instituição, né? De que forma a gente vai trabalhar essas questões a dar um suporte para a vítima e não o contrário, e não para o agressor, né? Eu acho que é uma evolução, mas, claro, por ter essa questão cultural enraizada, do papel do homem na sociedade, é uma mudança de cultura que não vai acontecer do dia para a noite, mas tem que acontecer, né?